O estresse pós-traumático é um quadro que surge a partir de um trauma. Ele é resultante de um choque emocional, que gera um padrão de sensações, emoções e reações, né, que vão tornar a pessoa reativa a determinadas situações. Então, por exemplo, a pessoa que sofre um acidente de carro, ela provoca um acidente de carro, ela pode ficar com medo de dirigir, dependendo, mas um medo que ao longo do tempo ele vai se desfazendo quando ela percebe que o acidente foi uma distração, mas que não foi por causa de uma incompetência para o ato de dirigir. Então, com o tempo, ela vai voltando à prática da direção e consegue superar. Quando a pessoa não supera, não pega o carro nunca mais, nós podemos dizer que ela está traumatizada. E quando ela apresenta medo de entrar no carro, medo até de ser passageira, medo de passar naquela rua específica onde ela bateu, aí sim, com todos os sintomas envolvidos, angústia, sudorese, palpitação, aí assim a gente está diante de um quadro de estresse pós-traumático. Esse quadro ele pode durar dias, semanas, meses e até mesmo anos. Ele pode impedir a pessoa de realizar tarefas que aparentemente seriam muito simples, mas ele pode atrapalhar a pessoa. Nós vamos agora dar um exemplo de um atendimento que nós demos a uma pessoa que estava com um transtorno como esse, ok? Recebi no meu consultório um rapaz cuja consulta foi marcada pela mãe. Um rapaz de aproximadamente 19 anos. A mãe marcou para ele, ok. Quando eu abri a porta para receber o rapaz, estavam ele, a mãe e o pai. Tudo bem, imaginei, uma família cuidadosa, vem junto, né? Quando eu chamei o rapaz para ser atendido, o pai se levantou imediatamente, foi o primeiro a se levantar e tomou a frente. E entrou. E a gente, quando é psicóloga, a gente mede tudo, né? A gente observa tudo. Então se sentaram o rapaz, a mãe e o pai. Então eu perguntei, em que eu posso ajudar vocês? Em que eu posso te ajudar? Olhei para o rapaz. Ele não respondeu. A mãe disse, ele tem gagueira. Ele tem gagueira. E está atrapalhando muito a vida dele. Está atrapalhando ele a arrumar trabalho, a arrumar namorada. E ele está sofrendo com isso. Fica com vergonha, tímido, não quer sair de casa. E aí eu fui trabalhando, observando aquela família à minha frente, fazendo perguntas. O pai calado ali, olhando, medindo tudo. Aquela cara assim meio fechada. E eu fui logo percebendo. Aí eu perguntei, qual é o regime familiar? Como vocês convivem? Aí a mãe já fez aquela reação natural de, ai, doutora, a senhora mexeu na pólvora. Aí a mãe, não, nós damos uma criação para meu filho muito organizada, muito séria, a gente quer que ele seja uma pessoa do bem, uma pessoa honesta e tal. E aí eu perguntei, e desde quando ele tem a gagueira? Desde quando? Sempre tentando puxar aí a palavra dele. Mas eu percebia nele um comportamento arredio, assustado, medroso, né? Então eu entendi muita coisa. Ali eu entendi muita coisa. Então, a gente tem que ter um tato, né? Para não desrespeitar as pessoas e não colocá-las assustadas ou não mexer com o ego delas. Mas eu logo fui entendendo um pouco a situação. E comecei a falar sobre o convívio ideal. Eu fico assim olhando para dentro, tá, gente? Neurolinguística, né? Quando você fica olhando para baixo, assim, você está trabalhando a memória, você está buscando a memória. Porque quando eu atendo meus clientes, eu tenho assim um cuidado muito grande, e a gente quer respeitar a ética de não citar nomes. E olhando também que a gente também não precisa citar todos os aspectos daquele quadro, para não expor. Porque nossos clientes nos autorizam a contar as histórias deles, mesmo assim a gente tem que ter um cuidado, um respeito, né? Porque é doloroso. Então, eu percebi de cara que havia ali um sistema ditador dentro de casa. Logo percebi que existia assim, um certo distanciamento, uma falta de intimidade entre pai e filho, por exemplo, né? E a mãe, aquela mediadora, aquela garota que fica ali no meio campo, controlando os ânimos, né? Imagine ali a situação de uma mãe que tem que fazer um jogo de cintura para controlar os ânimos dentro de casa. Quanta tensão ela vive, quanta angústia, quanto medo ela vive. E isso é percebido pelo filho. Isso é percebido pelo filho. A linha sistêmica fala da lealdade cega. Aquela coisa de mãe, já que você não consegue resolver essa questão, já que você precisa viver com o papai, suportar os gritos, as ameaças, o jeito tosco, o jeito rude dele lidar, eu fico com você. Eu não vou deixar você sozinha nisso. Então essa criança acaba, inconscientemente, tá, gente? Ninguém fala isso, né? Mas a criança acaba sendo aquela pessoa que vai ser a defensora da mãe. Ela tem a ilusão de que, estando ali perto da mãe, ela vai defender, ela vai proteger a mãe. E, ao mesmo tempo, ele também sofre as ações, sofre as atitudes que o pai toma dentro de casa, né? Resultado,
a gagueira tem muito a ver com medo, né? Tem muito a ver com trauma. Então, eu recebi o rapaz num atendimento em sequência, em outro dia. Nós fizemos uma hipnose. Nós verificamos que no retorno à cena traumática, ele foi até um dia em que o pai gritou com ele. Ele já estava numa predisposição a desenvolver um transtorno de ansiedade em função daquele regime ditatorial dentro de casa, e o grito do pai naquele dia foi suficiente para desencadear a gagueira. O que é a gagueira? Uma dificuldade de respirar num ritmo saudável, natural. A pessoa respira enquanto fala. Se você observar como você faz, você toma fôlego e solta uma frase, um raciocínio. Depois toma fôlego de novo e dá sequência. É um balé muito bem sincronizado, essa questão da respiração com a fala fluida, certo? Quando você leva um susto, você prende. Você para de respirar. Você segura a respiração. Você fica em estado de alerta. A adrenalina corre mais rápido. O cortisol inunda. Porque a gente fica naquela situação. Vou correr? Eu preciso me defender. Ou eu preciso... Certo? A relação de um filho com o pai é de muito respeito. É de muita preocupação em não desrespeitar o pai. Em não afrontar o pai. Ao mesmo tempo que a criança tem o impulso de se defender, de se proteger, ela tem a consciência do respeito, da consideração ao pai. Então, ela vai ter medo de reagir. Então, são dois agravantes. Estar diante de um risco e ainda estar dividida pelo conceito de respeito, de amor ao pai. Então, naquele susto, o rapaz se traumatizou, o menino se traumatizou. E aqui eu fico o pior. Ao ficar gago, ele se tornou uma espécie de saco de mancada. Vai ficar, para direito, para com isso. Isso é mania, isso é frescura, para com isso. Então veja que o desenvolvimento de um quadro de ansiedade tem muito a ver com uma vida insalubre, uma vida permeada por abusos, por pressões, por manipulações, chantagens muito desagradáveis. Então, nós fizemos na hipnose o tratamento dela, da cena traumática, nós fizemos um trabalho de neurolinguística, colocando frases de força na mente dele para ajudá-lo a se posicionar, e ele parou de gaguejar. Parou de gaguejar. Uma sessão apenas, ele parou de gaguejar. Foi muito bom, porque ele entendeu. Eu não trabalho na base de ouvir e aplicar. Eu explico o processo. Eu explico a razão de ser do transtorno, para que a pessoa instruída se valha da sua inteligência, das suas habilidades, para conduzir a sua postura diante do problema depois que ela está sabendo. Então, depois que a gente esclarece de onde vem o transtorno, a gente desdramatiza. Não é mais um bicho de sete cabeças. Não é mais uma incógnita. A gente já sabe de onde veio. E a partir de saber de onde veio, é o mesmo que um diagnóstico de uma doença, a gente sabe qual remédio a gente vai usar. A gente sabe que aquilo necessariamente não vai durar a vida toda. Não precisa durar a vida toda. E a gente sabe que aquele rapaz tem valores pessoais, tem qualidades, tem potências dentro dele, que, uma vez estimuladas, uma vez cultivadas, elas vão ser suficientes para ajudá-lo na manutenção da melhora. Certo? Então, esse é o exemplo de transtorno pós-traumático. Existem vários. A pessoa que é assaltada pode desenvolver fobia social, pode desenvolver síndrome do pânico, o transtorno do pânico, como pode-se falar também assim. A pessoa pode desenvolver algumas aversões, ela pode se fechar dentro de casa, ela pode nunca mais namorar, nunca mais acreditar em ninguém. Então, veja, é uma situação difícil. Isso aí é a prova de que um padrão de ansiedade pode adoecer a pessoa. Um trauma também pode adoecer a pessoa. O trauma pode desencadear um adoecimento, certo?